casa. Paulo Henrique Ganso é flagrado conversando com o diretor de futebol do São Paulo. Será que retorna, rapaziada? Vou te contar os detalhes nesse vídeo. São Paulo tem reforço importante para os próximos dias. Lucas Moura tem data para voltar. Também te conto sobre Evangelos Marinakis, bilionário grego que negocia investir em Cotia, na base do São Paulo, um time principal também. Pode estar indo para o Botafogo. Na verdade, o Marinakis já fez até, gente, um empréstimo pro John Textor, hein? E se o Textor não pagar, irmão, vou te contar os detalhes disso e muito mais a partir... Últimas notícias do São Paulo, vou te contar sobre o novo posicionamento que o Negrucci tem sido testado nos treinamentos. Bora falar sobre renovação de Alan Franco, finalmente, rapaz, essa novela deve terminar. Ainda bem. Bora falar também sobre Patrick, as chances que ele pode ter e alguns bastidores em relação a ele e 2 retornos importantes contra o Internacional. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. É, nesse momento, o melhor time dos grandes aqui de São Paulo? Não, ainda não. São Não? Paulo... Quem tá melhor que São Paulo? Palmeiras. Não tô falando da classificação, assessor. Não, tô falando de jogar. É? Mas, ó, tá bom. Claro, isso aí é... O São Paulo vive um grande momento, vive um momento bom. Crespo chegou, treinador novo, igual os jogadores Ferreirinha e o Pablo falou aí de que é uma briga sadia por posição e é assim que tem que ser num grupo de futebol. É o cara que tá jogando e o outro que tá no banco torcendo a favor, mas muitas vezes, tá? Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes o cara que está no banco, quando o ambiente é ruim, o cara que está no banco, ele torce contra o cara, o amigo que está jogando, o titular. E pelo que a gente ouviu aí, não é o que acontece no São Paulo, o ambiente é muito bom, treinador novo, posições novas, igual o Ferreirinha está falando, e isso é super importante para que o time possa render dentro de campo. E a gente viu ontem, sim, o São Paulo mais uma vez jogando bem, destaque Rodriguinho, né, o menino da base, espero que o São Paulo possa segurá-lo, porque é um menino que tem muito talento, muita qualidade técnica e que não venha um time de fora e o São Paulo não o venda por preço de banana, igual aconteceu com jogadores que a gente vem falando aí em alguns programas anteriores. Não é de hoje que o São Paulo tem uma base muito forte, né? O CT de Cotia é invejável, mas a grande questão, e que implica algumas críticas voltadas a essa parte da diretoria, a parte que cuida da base, enfim, é justamente essas negociações a preço de pinga. Vários jogadores deixam o São Paulo com valor baixíssimo. Você dá um exemplo aqui do Beraldo, por exemplo. O Beraldo fez muito mais pelo São Paulo do que o zagueiro que foi vendido por o Manchester City do Palmeiras, que me fugiu. O Vitor Reis. E o Palmeiras vendeu o Vitor Reis a um preço muito maior. Então, não só São Paulo, como o Corinthians novo, né? também. Mais novo então, que o Beraldo. Tudo bem, mas assim, tanto São Paulo como o Corinthians, eles têm uma dificuldade muito grande em segurar os seus atletas da base e vendê-los por um preço bom, justamente porque existe dívidas. Então, primeiro falando do ponto negativo. Em relação ao ponto positivo, é o Crespo. O Crespo, ele faz com que os jogadores joguem por ele, porque ele tem como principal característica a gestão de grupo, gestão de pessoa. Então, ele traz jogadores para ele dá confiança para os jogadores e essa confiança, ela vem de fora do campo, com o bom trabalho de gestão de pessoa do Crespo e também dentro de campo com os resultados que estão aparecendo. O time de São Paulo hoje joga com meio de campo povoado, aonde não dá espaço para a criação dos times adversários e utiliza muito da velocidade dos seus atacantes, fora a zaga, que é uma zaga acima da média. Então o São Paulo hoje tem um time muito bem postado em campo em pouco tempo. É a maior prova de que o treinador não precisa de muito tempo para conseguir apresentar resultado. O Crespo em pouco tempo fez acontecer. E sobre a pergunta, contra fatos... Muito obrigado. Contra fatos... Pelo amor de Deus, ainda eu quero falar com você aí de casa. Eu quero falar com você aí de casa. Eu fiquei esperando 10 minutos para falar. Eu fui o único que respeitei. Mas você tem que parar 10 minutos para apresentar. Mas a responder a pergunta agora. Eu vou responder, porque eu comecei do FIP começo, sua Jamanta. Nossa senhora, o que eu quero dizer para Vai, vocês... 10 segundos.
é o seguinte, contra fatos não há argumentos. Hoje, o melhor time de São Paulo chama-se Sport Clube Corinthians Paulista. O time que ganhou o único título que a equipe disputou aqui no caso do Campeonato Paulista. O Gui acha que é o Corinthians, a Assunção acha que é o Palmeiras. Eu quero ouvir a opinião do Fernando Fontana. A partir de agora, 140 caracteres o comentário. Alá Twitter, alá É isso aí. Pra você vai ter isso aí. Fefão, quem é o melhor, Fefão? O São Paulo está em ascensão. Inclusive, ontem eu narrei o jogo do São Paulo, mas se você for comparar time por time, o Palmeiras ainda tem um mau elenco. É um time que está ali nas primeiras posições do Campeonato Pausa Brasileiro. de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Ao mesmo tempo em que a gente olha e fala, pô, tá poupando, tá enfraquecendo o time, é uma oportunidade pra gente ver um Pablo Maia voltar e fazer um gol. O próprio Rodriguinho, né, ganhar essa moral que ele ganhou e fez um belo jogo ontem também, né, com a assistência que ele dá, né, pro gol é maravilhosa, né? Ele pedala, vai pra cima, cria a jogada. Então, assim, da mesma forma em que a gente olha e fala, pô, tá poupando e não tá dando a devida atenção, ao mesmo tempo, gratas surpresas estão aparecendo, encorpando mais o elenco, é isso? Com certeza, com certeza. O Rodriguinho, veja, né, o Ivan vai lembrar melhor do que eu. O Rodriguinho, ele começa no São Paulo, já faz o quê, uns 2 anos? Isso, pra mais. Então, e o jogador, ele tá desabrochando agora, porque nem todo jogador de futebol, ele já sobe pronto. Você já coloca no time profissional e fala, pô... A maioria não, né? A maioria não. A maioria não. E muitos jogadores, ninguém tem paciência, né? Dá um ano, empresta porque já não deu. Esse aí Ceni não rolou. passou pelo São Paulo em 2022? 22, é. 22? Então, em 22 ele já teve oportunidade com o Ceni. Olha só como são as coisas. E agora ele tá jogando. E agora ele já é um jogador um pouco mais maduro. Né, um jogador que tem uma qualidade que você vê no arranque, no drible, né? Então, sim, uma coisa tá ligada à outra, né? Você dá oportunidades também para esses caras aparecerem. E o São Paulo ganha um pouquinho de profundidade no elenco, que é uma coisa que o São Paulo não tem mesmo nessa temporada. Né? Faltam jogadores de elenco, né? Jogadores que passam para a torcida mais confiança. Agora, o Mike estreou na lateral direita, foi o primeiro jogo dele ontem, né? A entrada no segundo tempo foi a primeira partida dele ontem, o lateral direito, que a torcida já pedia há algum tempo. Eu só não entendi direito por que aquele rapaz, o Ferreira, ele parou de ser utilizado, né? É um outro bom jogador, um outro jogador que também pode ganhar seu espaço em breve no time titular de São Paulo. O Pablo Maia estava no banco, ontem foi titular, fez gol, né? Mostrando a qualidade. Enfim. O André. Oi. O Rodriguinho estreou pelo São Paulo no dia 7 de julho de 22. O São Paulo venceu a Universidade Católica do Chile 4-1. 3 anos. Foi a estreia do Rodriguinho. Tá vendo? Quer dizer, demorou 3 anos para ele agora estar com mais corpo, com mais força física, com uma condição melhor para jogar no São Paulo. Então é assim, né? Muitos jogadores jovens, eles demoram um pouco para amadurecer, mas agora o São Paulo ganha uma nova opção, né? O Rodriguinho realmente pode fazer ali a função de meia por trás do atacante, pode ajudar na recomposição pelos lados do campo. É um jogador interessante que o Hernan Crespo ganha, mas principalmente na posição de volante, o São Paulo parece estar muito bem servido, né? Porque recuperou o Pablo Maia agora de novo. Recuperou o Pablo Maia, o Marcos Antônio tá jogando, o Bobadilha tá jogando, o Alisson tá ali também. O Luan voltou a ser relacionado. O Luan voltou a ser relacionado. Então o São Paulo, ele ganha uma força no meio-campo que ele não tinha, né? Isso pode ser muito útil para a sequência da temporada. O João Martins, taxista tricolor, lembra aqui que o Rodriguinho também passou por uma cirurgia e por isso também talvez tenha atrasado esse processo de desabrochar. Uma barbaridade, né? Deitou. O lance que ele fez ali para o gol do Ferreirinha é qualquer coisa, tá ligado? Jogou demais o moleque. O moleque vem ganhando espaço aí com o técnico Hernan Crespo, ainda mais por conta da lesão de Oscar, que vai ficar fora aí por pelo menos uns 2 meses, mais ou menos, ele que seria titular, né, em ocasiões normais. Inclusive, com as boas atuações de Rodriguinho, uma fala de Rogério Ceni ressurgiu nas últimas horas no meio da torcida tricolor. Foi uma fala numa entrevista que aconteceu em 2022, e essa entrevista está sendo chamada de profecia do mito, veja só. Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo.
Escuta o que eu tô falando pra vocês. Bom, foi apenas isso, tá? Mas já foi o suficiente pra reacender a chama da torcida e agitar a torcida tricolor nas redes sociais. A expectativa é que o Meia ganhe aí uma sequência entre os 11 titulares, né? Na reapresentação de ontem no CT, o Rodriguinho ficou apenas na parte interna. E eu vi pessoas, até portais, dizendo que o Rodriguinho não treinou, que era preocupação, não sei o que. Não procede. O que aconteceu é que ele fez um regenerativo na parte interna, assim como todos os demais que tiveram mais minutagem na partida contra o Atlético Paranaense fizeram. Simples assim. Algo normal que acontece há muitos anos no clube, todos sabem disso. Eu não sei porque se criou isso. Sim, o Rodriguinho levou pontos no rosto, né? O Meia sofreu alguns cortes no lance com o adversário, né? Inclusive ele bateu forte com o rosto no chão e sangrou na hora. E eu não entendi o porquê o senhor Ramon Abate-Abel deu cartão amarelo pro Rodriguinho, sendo que o Rodriguinho que saiu machucado no lance. Bizarro, mas é o Ramon Abate-Abel. Esperar o que desse cara, né? Bom, só que os pontos que o Rodriguinho levou, ele já levou após a partida, no vestiário mesmo, tá? Não foi nem ontem, foi depois da partida rapidamente. Inclusive é até melhor, né? Você levar o ponto com sangue quente, porque depois que esfria, irmão, é ruim. Eu lembro que eu cortei o pé, quando eu não senti nada, eu pensei que ia sentir dor na hora de dar os pontos e tal, eu não senti nada, então tava com sangue quente, sei lá, então é bom já fazer na hora, foi o que aconteceu, né? Bom, se colocar uma proteção no local, dá pro Rodriguinho jogar amanhã, viu? O Lucas jogou com um corte aqui no queixo contra o Corinthians, só colocou lá um negocinho pra proteger e marcou gol, faz o mesmo com o Rodriguinho. Pra você, o Rodriguinho merece uma sequência no time titular do São Paulo? Ou você acha que é muito cedo ainda? Vamos esperar. Comente aqui abaixo a sua opinião. Lucas Moura segue em fase de transição com a preparação física do São Paulo, né? Assim como Luiz Gustavo e Luca, que integraram um trabalho de fundamentos ontem, com posse de bola e jogo em espaço reduzido. Bom, o trio fez atividades ali com alguns jovens da base de Cotia, que foram chamados para integrar a atividade. O São Paulo volta a treinar hoje. Na sequência, viaja ainda hoje para Porto Alegre, onde encara o Internacional no Beira-Rio às 8h30 da noite, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro. Os 3 jogadores citados aí anteriormente estão avançados na recuperação de suas lesões. Segundo informações de Alexandre Zanqueta, Lucas Moura tem chance de retornar nos próximos dias a jogo, mais precisamente no jogo de sábado que vem, no dia 9, partida contra o Vitória no Morumbi pelo Brasileirão. Se confirmado, Lucas iniciará no banco de reservas, podendo entrar para ganhar minutos, né? Mas o clube trabalha forte para que o camisa 7 esteja presente mesmo na partida contra o Atlético Nacional da Colômbia. Partida essa aí que acontecerá no dia 12 fora de casa pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, adversário duro. A volta de Lucas traz ali um ganho técnico gigantesco para o São Paulo, é um grande reforço. Vamos torcer para que ele volte bem e que as lesões vão para bem longe. Nas últimas horas, uma informação agitou o Brasil todo, mexeu com o futebol brasileiro. John Textor quer recomprar o Botafogo, se tornando assim o único dono da SAF do clube carioca. Talvez você esteja pensando, o que isso tem a ver com o São Paulo, Beijo? O que isso tem a ver com o canal? Pra que você tá falando do John Textor? Vai ficar falando do Botafogo aqui? Calma, meu pequeno gafanhoto. Teoricamente, realmente não tem nada a ver com o São Paulo. Mas eu acho que é algo pra gente ficar de olho, tá? Isso porque Evangelos Marinakis entrou nessa parada aí do Botafogo. O bilionário grego vai ajudar John Textor a recomprar o Botafogo. Inclusive, Marinakis já até assinou um empréstimo para ajudar Textor na questão financeira. Há quem diga que o grego está emprestando 100 milhões de euros, 639 milhões e meio de reais, ao norte-americano empresário bilionário também, John Textor. E se Textor não honrar com o pagamento do empréstimo, Evangelos Marinakis irá assumir o Botafogo. É isso mesmo, gente. Ele será o novo dono da SAF do Botafogo se o Textor não pagar o que deve pra ele. Não é que o Marinakis falou assim, Textor, você é bonitinho, você é tão bonitinho, meiguzinho, tão legalzinho, eu vou te dar o dinheiro. Não, ele tá emprestando dinheiro. Tá fazendo um aporte. E se o Textor não pagar, já tá no contrato que se não pagar, no caso ele, Marinakis, será o novo dono do Botafogo. Olha como esse grego é ligeiro. Olha como esse grego é ligeiro, irmão. Você acha que ele é bobo? Você acha que o Casares iria negociar alguma coisa boa? Ah, pelo amor. O grego deve estar dando a volta no Casares, isso sim.
E falando em Casares, esse negócio do Botafogo, do Textor com o Marinacks, tá acontecendo justamente em meio às negociações para o Marinacks investir no São Paulo. A princípio, a diretoria não está tão preocupada assim não. Casares, sossegado pra caramba. Eles acreditam que esse acordo do Marinacks com o Textor não afetará em nada o negócio com o São Paulo. Vale lembrar que o São Paulo teve que mudar o modelo de negócio porque estava ferindo o estatuto. Com isso, Marinacks não será o único investidor a colocar grana no clube do Morumbi não, tá? Vai ter outros investidores, como eu já expliquei no canal principal. Talvez até por conta disso, a direção não esteja tão preocupada assim. Até porque há outras empresas interessadas em investir no tricolor já, tá, rapaziada? Tem algumas. Enfim, vamos aguardar e ver se o Grego vem ou não vem. A vir, né? Mesmo que não venha, o São Paulo vai tocar o projeto do tal fundo de investimento aqui, porque como eu falei, não dependerá só do Marinacks. Outras empresas também já querem, porque o novo acordo é o quê? O Marinacks ser o investidor maior, sei lá, investidor majoritário. E aí depois outros empresários, outros, né, grandes investidores aportarem dinheiro também ali e tendo uma fatia como sócio e tal. Então serão mais de um investidor na parada, não só o Marinacks mais. Na primeira era só o Marinacks. Agora o São Paulo tá tendo que criar um fundo de investimento para que o acordo não fira o estatuto do clube. Beleza? Ficou explicado? Vamos ver. Mas que o Marinacks não é besta, ele não é não, tá, gente? Fica moscando na dele que você vai ver. O Júlio Casares vai tomar 3 Pelé dele facinho. Enfim, eu falei sobre o Ganso aqui no canal já faz o que? Uns 10, 12 dias já, né? Mais ou menos. Após o jogo contra o Fluminense, o nome dele voltou à tona entre o torcedor tricolor. Paulista, no caso. Tudo começou porque o Ganso foi filmado conversando com o Chapecó, diretor adjunto do São Paulo. Nessa imagem que você tá vendo aí. A conversa foi no gramado antes do jogo começar no Morumbi. São Paulo venceu, né? Venceu bem. O vídeo viralizou depois do jogo e foi o suficiente para fazer um baita barulho, né? Ficamos aqui alguns dias apurando e tentando descobrir algo em relação a isso. Porém, o que soubemos é que não há nenhuma negociação em andamento, nem esse papo aí com o Chapecó, não foi nada em relação a voltar, nada disso, tá? 2 pontos podem ajudar a acabar de vez com a especulação, né, rapaziada? Isso falando desse ano. Primeiro, o Ganso está com 36 anos e o São Paulo quer um reforço com idade mínima entre 22 e 29 anos. Isso para que a média de idade do elenco não aumente ainda mais, né? Já é alta. Outro fator e o principal é que o Ganso já fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro e com isso ele não poderá jogar por outro clube nessa edição da competição, em 2025. Então, podem aí descartar o nome de Paulo Henrique Ganso no São Paulo. Não faria nem sentido contratá-lo para jogar suas Copas. Inclusive, acho que na Copa do Brasil ele nem pode jogar, se não me engano. Enfim. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Negrucci tem sido testado na função de zagueiro. Rapaz. Não só ele, né? O Luan e o Pablo Maia chegaram a completar um ou outro treinamento ali nessa função. Mas o Negrucci, ao que tudo indica, parece que é o que mais tem agradado nessa função. O Negrucci, para quem não sabe, ele já chegou até a fazer essa função nas categorias de base, principalmente como lateral direito também ele já chegou a fazer essa função ali na sua formação ali nas categorias de base. Porque o que acontece hoje? O Crespo, ele tem 4 zagueiros que ele conta, né? Nessa segunda passagem ele tem contado com o Ferrarese, Alan Franco e Arboleda como titulares e o Sabino ajudando ali quando ele precisa de uma rotatividade nesse time. Então, quando ele tem feito ali alguns trabalhos táticos, né, de 11 contra 11 e tudo, e que não tem sido tão recorrente, né, nessa última semana por conta das viagens, por conta do grande acúmulo de partidas nesse período, mas nas vezes em que ele teve essa oportunidade, ele acabou contando com o Negrucci nessa função. E aí ele também, nesse relatório, né, que ele quis saber ali dos jogadores, que ele chamou para si os jogadores, que ele quis entender mais cenários, ele soube também que o Negrucci chegou a fazer essa função de zagueiro em alguns momentos na base, treinando nessa função e também como lateral direito. Ele que é primeiro volante de origem, né, tem feito a função de primeiro volante já há um bom tempo. Então o Negrucci tem quebrado um pouquinho esse galho nessa função, principalmente ali sendo um zagueiro de saída pelo lado direito e tudo mais. Então até por conta disso que o Crespo acabou não levando nenhum zagueiro no banco de reservas contra o Atlético Paranaense, né? Ele só tinha 3 zagueiros disponíveis, que eram o Arboleda, o Alan Franco e o Sabino, e para o confronto no estádio do Beira-Rio também deve se manter nessa mesma toada, né? Ele vai ver ali questões, por exemplo, o Dineno volta, o Ferrarese volta, e você fatalmente ali nos relacionados, aí também sem o Wendel, vão voltar Ferrarese e Dineno e vai abrir uma vaga.
Aí resta ver se ele vai manter o Henrique Carmo entre os relacionados, né, se ele vai tirar ali algum outro jogador ali, mas fato é que é bem provável, plausível que o Crespo acabe não chamando o Igão, o Andrade, o Isaac, que são outros jogadores ali do Sub-20 que podem fazer essa função, que são os zagueiros de origem, muito por conta do Negrucci também poder fazer essa função. Então o Negrucci tem agradado nessa função, já que o Crespo ele já tem várias opções para esse setor, ele tem o Alisson que está jogando um pouco mais adiantado, mas ele tem Marcos Antônio, Bobadilla, tem o Pablo Maia, tem o próprio Luan. Aí agora, quem sabe, o Negrucci pode acabar pegando um espaçozinho aí nessa longa pra você ter conteúdo exclusivo e uma comunicação mais próxima aqui comigo. Bora falar um pouco mais sobre o nosso tricolor paulista e a renovação do Alan Franco, senhor Alexandre. Há quanto tempo o senhor e os colegas da imprensa estão falando? Está avançando. Tá avançando tanto essa renovação, rapaz, que não tem mais para onde avançar. Mas já a expectativa era dessa semana acontecer essa assinatura contratual, mas não aconteceu, agora fica aguardando aí para a próxima semana. Tanto é que as negociações com o Alan Franco, vamos ser sinceros, a renovação do Alan Franco, ela não aconteceu ainda por pura questões burocráticas entre os empresários do atleta e o São Paulo Futebol Clube. Porque no assunto Alan Franco já está tudo resolvido. O Alan Franco já deu o ok para renovação de contrato, já tem um tempo de contrato estabelecido até 2028, o novo salário do Alan Franco tá fechado, as metas, luvas, tudo tá fechado, não tem mais o que se conversar na negociação do Alan Franco. Mas os empresários do Alan Franco estão aproveitando essa situação para resolver pendências que o São Paulo tinha com eles referente lá à primeira contratação do Alan Franco. Quando o Alan Franco chega, ainda tinha algumas pendências ali a serem definidas com o empresário. Então os empresários estavam aguardando aí para também ter essa resolução. E aí agora o São Paulo, que pegou um capitalzinho aí da grana do Ângelo, que caiu no finalzinho do mês aí de julho, vai fazer uma quitação da parte desse valor com o empresário e o restante já acertou o parcelamento. E aí só tem questões burocráticas, tanto é que é a mesma questão do Crespo. Vocês vão lembrar que o Crespo já tinha tudo acertado, mas aí os contratos ali, as cláusulas, estava tudo com os advogados. Então os dois departamentos jurídicos agora que estão tratando dessa situação, só realmente essa questão burocrática, tanto é que não há mais conversa, não há mais negociação, já está tudo fechado. Então é só realmente essa parte burocrática ali dos advogados que estão vendo ali, data de vencimento, todas essas partezinhas burocráticas para fazer essa resolução. E aí a expectativa é de que no início da próxima semana, ali no mais tardar, antes do São Paulo enfrentar ali o Vitória, né, no próximo sábado, o Alan Franco já renove, já assina esse contrato finalmente. E assim, o Alan Franco vai ficar, gente, vai ficar. Tô falando pra vocês isso já há um bom tempinho, o Alan Franco vai ficar, porque todas as vezes que a gente vem falando com todas as partes há pelo menos 3 semanas, não, tá fechado, o Alan Franco vai ficar, ele já concordou, já tá tudo certo, Então realmente é só essa parte burocrática. Então essa renovação vai acontecer, mas é lógico, eu entendo também essa desconfiança, porque, né, quando se trata de São Paulo Futebol Clube, se não tá assinado no papel, se não tá anunciado, até no anúncio a gente acaba desconfiando. Mas vai acontecer, fiquem tranquilos, tá bom? Agora teremos a oportunidade para Patrick. Patrick vai aproveitar as oportunidades. Fato é que a tendência realmente é dele começar a ter mais minutos. Com a ausência do Wendel, que teve a sua lesão constatada, tem uma região, um estiramento na parte posterior da coxa, deve ficar ausente aí de 3 a 4 semanas. Com uma maratona de jogos de meio de semana e no final de semana, São Paulo, será que eu tô com o calendário na cabeça? Vamos lá. Beira-Rio Internacional, Atlético Paranaense, Vitória, Atlético Nacional, Sport e Atlético Nacional. Acertei? Será que é isso? Esses próximos 6 jogos? Eu tô na dúvida se eu acertei. Eu acho que eu acertei. Mas o São Paulo aí tem essa dificuldade, né? E depois, se eu não me engano, tem o Fortaleza. Enfim. Mas tem essa maratona de jogos em agosto. Então o São Paulo vai precisar rodar o elenco. É fatal, não tem como o Enzo Dias ir pro sacrifício. Você pode acabar estourando o Enzo Dias e no fim das contas acabar ficando só com o Patrick. Então acredito eu, e até pelo que pouco a gente conversou de uma maneira mais informal com algumas pessoas, o Patrick deve começar a ter rodagem. Um caso interessante do Patrick é que o Patrick, no início do ano,
ele soube, né? Quando o Wendel chega, o Zubeldia tem uma conversa com o Patrick no sentido, Patrick, é o seguinte, você viu que o Enzo Dias e o Wendel, eles vão jogar, eles vão ser os meus laterais, gosto muito de você, você precisa aprender um pouco mais, mas eu gosto de você, acho que você tem talento. Deixo nas suas mãos. Você prefere sair para buscar minutos ou você prefere ficar e aprender com esses atletas e entender a minha metodologia de jogo para quem sabe logo logo você ter minutagem. O Patrick chegou a ter consultas, chegou a ter sondagens, mas até o momento ele prefere ficar no São Paulo e preferiu ficar no São Paulo aguardando a sua oportunidade novamente. Ele já chegou a ter algumas oportunidades, chegou a ir bem, chegou a ir mal em outras, mas ele aguardou. Treina bonitinho, treina quietinho, aprende, vai para algumas viagens, algumas ele não vai, tem ficado ali quietinho, sem criar caso, sem criar clima, muito pelo contrário, aprendendo muito com esse ambiente, e aí agora ele pode finalmente ter essa oportunidade. Agora com o técnico Hernan Crespo, o Crespo que o conhece desde a primeira passagem, o Crespo chegou a trabalhar em alguns treinamentos com o Patrick, agora deve dar a confiança para o Patrick, quem sabe ele ter alguns minutos. A expectativa é, por exemplo, o Enzo Dias deve acabar jogando os próximos 2 jogos, contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense. Já contra o Vitória, aí a expectativa já seria do Patrick começar a ter minutos. Então é mais ou menos nesse cenário que agora o Patrick vai ter, quem sabe, a oportunidade de ouro. O Rodriguinho tá tendo e pelo menos por enquanto tem aproveitado. O Rodriguinho é mais uma questão física. Agora vai ser a chance do Patrick mostrar serviço e mostrar que ele fez bem em ter ficado e agora terá a oportunidade de agarrar e começar a ser importante aí para esse time que vamos precisar e muito do Patrick nos próximos jogos. Você confia no Patrick? Você acha que é uma boa oportunidade para ele? Se você não acha, meu irmão, guarda... Mentira, sacanagem. Vamos confiar. Sim, vai sair assim. Aí a gente pode talvez ter os relacionados aí, alguma novidade de quem foi viajar. Bora fechar o vídeo de hoje. Ferrarese e Dineno vão voltar para o confronto contra o Internacional, né? Os dois atletas ficaram de fora do confronto contra o Atlético Paranaense. O Ferrarese por conta da suspensão daquela expulsão lá contra o Náutico, lá nos aflitos, e o Dineno porque atuou 12 minutos com a camisa do Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil no confronto contra o Vila Nova e por conta da regra não pode atuar por mais nenhum outro clube. Um fato só importante, tá? Eu estive lá no estádio do Morumbi na quinta-feira e aí eu peguei ali o momento do ônibus, né, dos jogadores chegando ali, tava por ali, e o Dineno tava com a delegação, cara. Então mesmo ele não precisando estar, né, porque em tese ele estava de folga, e acho que isso é uma atitude importante, porque até, né, Rames Rodrigues, tivemos ali alguns episódios de jogadores que não foram relacionados e não quiseram ir pro jogo para dar apoio pros atletas. Mas o Dineno não precisava estar ali, mas mesmo assim ele veio com os atletas, ele era o único, inclusive, que estava ali com uma roupa, não diria normal, né? Ele tava com a roupa que não era do clube, mais fácil. Inclusive um belo estilo do Dineno. Ele tava só com um bonezinho ali que não tava legal, tava quebrando realmente a moda, mas o restante do look tá andando muito com a Flávia, tô falando no look já. O look que ele tava legal, tava bacana, mas o bonezinho, o Dineno, dava pra ter tirado ali, arrumado o cabelinho, tal. Mas enfim, dicas de moda afora, uma baita de uma atitude do Dineno que estava ali com o elenco, ele estava ali no estádio do Morumbi. E agora os dois voltam, né, para o confronto contra o Internacional, serão as duas únicas voltas, né? A gente vai ter o Wendel e o Rafael, obviamente, né? O Rafael também voltando. E aí teremos essas 3 voltas, Rafael, Ferrarese e o Dineno estarão disponíveis contra o Internacional. A baixa vai ser o Wendel. Aí pegando a lista dos relacionados, né? A gente vai começar a ter um quebra-cabeça ali, né? Porque sai o Wendel e sai o Young dos relacionados. O Young deve viajar. O Young ou o Leandro devem viajar só para ser o terceiro goleiro, mas devem ser cortados. Então aí você entra o Rafael na vaga do Young, o Ferrarese na vaga do Wendel. E aí vai ficar pipocando ali o Dineno. Será que ele entra aí na vaga de quem? De o Henrique Carmo da vida? Né? Acho que pode ser por ali. Vamos ficar de olho aí nos relacionados do nosso querido São Paulo Futebol Clube para essa partida importante contra o Internacional às 8h30 da noite no próximo domingão, para fechar a noite, né? Para fechar o fim de semana. Espero que o fim de semana termine com uma vitória tricolor. Um abraço para todo mundo.